Doutor Marcelo Santos, a legislação tem alguma forma de evitar a campanha antecipada? No Brasil, as campanhas eleitorais extemporâneas, elas constituem-se um fato inegável, independentemente de qual seja o pleito, se é a nível federal, estadual, municipal. O uso indevido da mídia, da máquina pública, do erário para a promoção de campanhas eleitorais extemporâneas. Então nós não vamos falar exatamente sobre isso, nós vamos falar sobre o abuso disto, sobre o que efetivamente constituiria crime eleitoral. O direito brasileiro é bom. O que não é bom no Brasil são os operadores, a cabeça dos operadores. O operador, o aplicador do direito é que é corrupto. O problema do Brasil é o brasileiro, salvo raríssimas e honrosas exceções. A ciência política é bela, porém no Brasil não se faz política, infelizmente, se faz politicagem partidária. Sucintamente aqui, o que é que pode e o que não pode. Antes do período oficial, a Lei 9.504 de 97, a famosa lei eleitoral, ela que disciplina os pleitos eleitorais a cada X anos, acrescida das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que normatizam o pleito eleitoral daquele período, né, daquele momento. Então, o que é permitido neste período agora, que é o período pré-eleitoral, não oficial? É permitido debater e discutir políticas públicas ligadas aos mais diversos setores, né, da vida, da administração, à saúde, à segurança, economia, meio ambiente, debate. Também não é considerado campanha eleitoral antecipada o deslocamento, né, de eventuais candidatos, viagens, participação em eventos, homenagens, sessões públicas, a publicação de fotos e vídeos em perfis de redes sociais. E o que é proibido? Declarar candidatura antes da hora, fazer qualquer pedido expresso, estrito, de forma explícita ou implícita. O uso de outdoors para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos. E também não é permitido exaltação da figura pessoal do possível candidato. Bastava ao possível e provável candidato não se declarar textualmente candidato, ou seja, não pedir voto. Mas a gente percebe que há uma gama de outras atitudes, posturas, condutas que efetivamente constituem-se uma campanha eleitoral antecipada. O que chama mais atenção é o abuso, o uso indevido da máquina pública, da estrutura administrativa, da mídia, tem estreitas relações com a administração pública e principalmente do erário, que a gente tem visto alguém ocupar uma função na administração pública de secretário de Estado ou de ministro e estrategicamente essas pessoas são alocadas nessas funções para angariarem votos previamente e em contrapartida o chefe político, o governador, na maioria das vezes, obtém esse retorno porque é feito todo um trabalho prévio de captação eleitoral. Já é hora do eleitor brasileiro se conscientizar em relação a isso, porque na maioria das vezes ele critica, ele reclama, mas ele se vende à época da eleição ou próximo da eleição. O pré-candidato, ele já pode sair pedindo votos, fazendo reuniões. Isso caracteriza uma violação das regras eleitorais? Em termos ético-morais, se nós formos adotar aqui um critério de bom senso, sim. Até então, bastaria ao candidato ou ao pré-candidato não se declarar candidato, não pedir textualmente votos, bastaria isso para que não se configurasse crime. Porém, nos últimos tempos, houve um aperfeiçoamento desse critério. A exaltação das qualidades da pessoa constitui-se crime eleitoral? Sim. Campanha eleitoral extemporânea? Sim, né? Então, houve um avanço em matéria de critérios. Porém, a legislação eleitoral, ela é muito interpretativa e até subjetiva. Patentemente, tudo isso que você relacionou, sim, configura, claro, né? E, lamentavelmente, esses que assim agem, que assim se comportam, nos tratam até como se nós fôssemos ignorantes, a ponto de crermos que isso não configuraria campanha eleitoral extemporânea. Mas sim, configura sim. Daí a uma efetiva representação no âmbito eleitoral e a punição, como eventualmente a cassação de um registro, depende do crivo do juiz eleitoral, do promotor, né, que atua na esfera eleitoral, do procurador. Essa é a questão. O direito é bom, a previsão existe, porém tudo depende da mão e da mente do homem. Daí a necessidade, todos nós, cidadãos, eleitores, estarmos atentos e nos conscientizarmos nesse sentido da coerência mesmo.
Existe alguma coisa que o eleitor poderia fazer para tentar evitar essa situação de constrangimento e até de agressão à sua própria liberdade de escolha? Essa própria cartilha que eu acabei de ler aqui sucintamente, onde consta o que é permitido e o que não é, que foi elaborada pelo Ministério Público Federal e pelo TSE, no sentido de sucintamente definir esses tópicos. E quanto a essa parte aí que você falou, a recomendação geral é essa. Identificou alguma coisa irregular? Está aqui na cartilha. Saiba que você, eleitor ou eleitora, pode ser fiscal do processo eleitoral. Caso de suspeita, denuncie imediatamente. Eu não gosto nem desse termo denunciar, porque é um termo muito técnico, né, próprio do MP. Comunique, dê conhecimento às centrais de atendimento do Ministério Público Federal, que é o órgão imediatamente legitimado para acompanhar essas questões relacionadas ao pleito eleitoral. Uma vez comunicada, a Justiça Eleitoral tratará de agir mediante provocação. Isso aqui é importante a gente aqui deixar claro. Eles precisam ser provocados. O MPF adota os procedimentos junto à Justiça Eleitoral para eventualmente processar e aplicar aos praticantes desse tipo de crime eleitoral as penalidades previstas em lei. Cabe ao cidadão também contribuir com as instituições para atender aos apelos, no caso do eleitor brasileiro. O alerta aqui ao eleitorado, ao cidadão brasileiro, é justamente esse: estamos nos aproximando de mais um pleito no próximo ano, que é um dos mais importantes, se não o mais importante, que é o pleito municipal. Por que é o mais importante? Porque o prefeito e os vereadores são aqueles que estão mais próximos, que participam ali do dia a dia da comunidade, estão mais próximos. A repercussão da atuação deles enquanto gestores e legisladores sobre nossas vidas é mais palpável, mais imediata, é mais próxima. Que a gente possa, de uma vez por todas, nos conscientizar da importância da nossa participação como eleitores e principalmente nesse aspecto da fiscalização. Hoje em dia, as instituições legitimadas, elas já disponibilizam uma série de ferramentas, inclusive eletrônicas, links. Eu lembro que na última eleição o TSE disponibilizou até um canal de vídeo para que o eleitor registre eventuais práticas criminosas no âmbito eleitoral. Não é por falta de ferramenta que o eleitor deixará de realizar esse trabalho de contribuição às instituições. Então, a gente chama atenção para o fato de que já é hora de nós pararmos com a murmuração e efetivamente sairmos do papo de esquina, do papo da mesa de bar, para efetivamente adotarmos posturas, principalmente nesse aspecto, porque querendo ou não, a política exerce uma grande influência sobre nossas vidas, é uma ciência, mas da maneira como é conduzida no Brasil, lamentavelmente, essa influência acaba sendo prejudicial. Ainda há homens e mulheres de bem nesse país, em todos os setores da vida e principalmente no cenário político partidário. Cabe a cada um de nós apenas exercer esse filtro com muita consciência, com muita honestidade, para que de fato essas cadeiras sejam ocupadas por pessoas verdadeiramente comprometidas com a ciência política, estrito senso, com a ciência do bem comum.